Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 9. Este capítulo contém uma das profecias mais gloriosas sobre o Messias, trazendo esperança e luz para um povo que caminhava em trevas. No capítulo anterior, Isaías descreveu um tempo de escuridão e opressão, consequência do afastamento do povo de Deus. No entanto, agora, ele anuncia a chegada da luz divina, uma promessa de restauração e redenção. Essa profecia aponta diretamente para o nascimento de Jesus Cristo, o Rei que governaria com justiça e paz, trazendo libertação e restauração ao seu povo. A mensagem deste capítulo nos ensina que, mesmo em meio às trevas mais densas, Deus já tem preparado um caminho de salvação. Ele não abandona aqueles que confiam nele e seu plano de redenção é eterno. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 9 de Isaías. Mas a terra, que foi angustiada, não será entenebrecida. Enviou-lhe, nos primeiros tempos, a aflição sobre a terra de Zebulon e sobre a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daquele que pelejava com estrépito e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com pedras lavradas tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Assim, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Pela frente, os sírios, e por detrás, os filisteus, que devorarão a Israel a boca escancarada. E nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Por isso, o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como fogo, devora sarças e espinheiros, e se acende nas espessuras do bosque, e sobem ao alto rolos de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escureceu, e o povo será como pasto do fogo. Ninguém poupará a seu irmão, abocanhará à direita e terá fome, comerá à esquerda e não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés será contra Efraim, e Efraim contra Manassés, e ambos juntos serão contra Judá. Nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 9 começa com uma poderosa mensagem de esperança.
contrastando com a escuridão e o juízo descritos no capítulo anterior. Deus anuncia que a aflição e a angústia não serão permanentes para o seu povo, pois ele preparou um tempo de restauração. A profecia se inicia com uma menção às terras de Zebulon e Naftali, que haviam sofrido invasões e opressão, mas que nos últimos tempos seriam enobrecidas. Essa região, situada no norte de Israel, foi a primeira a ser atingida pelos ataques dos assírios, mas também seria a primeira a receber a manifestação da grande luz de Deus. O profeta declara que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa imagem simboliza a chegada da salvação, dissipando a escuridão da opressão e da incredulidade. No contexto imediato, essa promessa trazia conforto a Israel, indicando que Deus não havia abandonado seu povo. No entanto, essa profecia tem um cumprimento maior em Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, essa passagem é citada para mostrar que Jesus iniciou seu ministério exatamente na região de Zebulon e Naftali, na Galileia, confirmando que ele era a luz prometida que traria redenção ao mundo. A profecia continua mostrando a transformação que essa luz traria ao povo. Deus multiplicaria a nação e aumentaria sua alegria, trazendo uma celebração comparável à colheita e à vitória sobre os inimigos. A menção à alegria na ceifa remete a um tempo de fartura e bênção, enquanto a referência à divisão dos despojos sugere um triunfo sobre aqueles que oprimiam Israel. Essa linguagem aponta para uma libertação real, onde Deus quebraria o jugo que pesava sobre seu povo. O profeta menciona que a libertação ocorreria da mesma forma como aconteceu nos dias dos midianitas. Esse episódio faz referência à vitória de Gideão sobre os midianitas, onde Deus demonstrou seu poder ao derrotar um grande exército inimigo com apenas 300 homens. Essa conexão ensina que a salvação do Senhor não depende da força humana, mas de seu poder e fidelidade. Assim como Deus livrou Israel nos tempos de Gideão, ele também traria uma libertação definitiva por meio do Messias. A profecia continua afirmando que toda a armadura dos guerreiros e as vestes ensanguentadas da batalha seriam queimadas e destruídas, indicando o fim dos conflitos e a chegada de uma paz duradoura. Essa promessa se cumpriria plenamente com a vinda de Cristo, que veio estabelecer um reino de paz e justiça, diferente dos reinos terrenos que dependem de guerras e violência para se manterem. No centro desta profecia, Isaías proclama uma das mais belas e conhecidas promessas messiânicas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse versículo aponta diretamente para Jesus Cristo, o Rei que traria salvação e governaria com justiça. Em cada um dos títulos atribuídos ao Messias, revela um aspecto essencial de seu caráter e de seu governo. O título Maravilhoso Conselheiro indica que ele possui sabedoria perfeita para guiar seu povo. Como conselheiro divino, Cristo nos conduz à verdade e nos ensina o caminho da vida eterna. Deus forte revela sua divindade e seu poder absoluto, mostrando que ele não é apenas um governante terreno, mas o próprio Deus encarnado. Pai da eternidade aponta para sua natureza eterna, pois ele é antes de todas as coisas e seu domínio não tem fim. Príncipe da Paz destaca que seu reino será caracterizado pela verdadeira paz. Não apenas a ausência de guerras, mas uma paz profunda que transforma o coração humano e restaura o relacionamento entre Deus e a humanidade. Essa profecia nos ensina verdades profundas sobre o plano de Deus para a redenção do mundo. O povo de Israel esperava um libertador militar, mas Deus prometeu um rei cuja força viria de sua sabedoria e de seu amor. Jesus cumpriu essa promessa,
trazendo luz àqueles que viviam em trevas e oferecendo salvação a todos que confiam nele. Essa mensagem continua a ecoar hoje, nos lembrando que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Cristo é a nossa esperança e o fundamento do reino que jamais terá fim. A profecia continua revelando que o governo do Messias não terá fim, trazendo justiça e paz eternas. Isaías declara que o crescimento do seu reino será contínuo e inabalável, estabelecido sobre o trono de Davi e fortalecido com juízo e retidão. Essa promessa se conecta diretamente com a aliança feita com Davi, onde Deus garantiu que um de seus descendentes governaria para sempre. Jesus Cristo cumpre essa profecia ao estabelecer um reino que transcende qualquer domínio terreno, trazendo salvação e justiça a todas as nações. O texto enfatiza que esse plano não depende da vontade humana, mas do zelo do Senhor dos Exércitos. A palavra zelo aqui representa o compromisso fervoroso e a fidelidade inabalável de Deus em cumprir suas promessas. Isso nos ensina que o reino do Messias não é apenas um desejo, mas uma realidade determinada pela vontade soberana de Deus. O que ele prometeu se cumprirá de forma plena e definitiva. A partir desse ponto, Isaías volta a falar sobre o juízo divino que viria sobre Israel devido à sua rebeldia. O Senhor enviou sua palavra a Jacó, mas o povo a rejeitou, preferindo caminhar segundo sua própria arrogância. Isaías descreve a soberba de Israel ao dizer: "Os tijolos caíram, mas com pedras lavradas tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos." Essas palavras revelam um espírito de autossuficiência, onde o povo acreditava que poderia reconstruir sua nação sem depender de Deus. Em vez de reconhecerem que a destruição era uma disciplina do Senhor e se arrependerem, eles insistiam em confiar em sua própria força, ignorando os sinais da correção divina. Devido a essa atitude arrogante, Deus levantaria contra Israel inimigos poderosos. Sírios e filisteus atacariam de ambos os lados, devorando o povo sem misericórdia. Aqui, Isaías enfatiza que, apesar desses juízos, a ira do Senhor ainda não cessou, e sua mão continua estendida em disciplina. Esse padrão se repete ao longo do capítulo, mostrando que o povo de Israel persistia em sua rebeldia, recusando-se a buscar ao Senhor. A falta de arrependimento levaria a consequências ainda mais severas. Deus cortaria de Israel tanto a cabeça quanto a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. Essa linguagem figurada indica que toda a estrutura da nação seria abalada, desde os líderes mais elevados até os mais humildes. O ancião e o homem de respeito são descritos como a cabeça, enquanto os falsos profetas que ensinam mentiras são comparados à cauda. Isso revela que a corrupção estava presente em todas as camadas da sociedade, com líderes enganando o povo e conduzindo a nação à ruína. O Senhor não teria mais compaixão dos jovens, órfãos e viúvas, pois toda a nação estava tomada pela hipocrisia e pela prática do mal. Essa afirmação não significa que Deus rejeita os necessitados, mas indica que o pecado havia se espalhado a tal ponto que até mesmo aqueles que geralmente seriam protegidos estavam envolvidos na corrupção e na incredulidade. O quadro descrito é de uma sociedade completamente afastada dos caminhos de Deus, onde toda boca profere insensatez e rebeldia contra o Senhor. Mais uma vez, Isaías reforça que mesmo diante desse cenário, a ira do Senhor ainda não cessou, pois o povo se recusava a se voltar para ele. O profeta compara a impiedade a um fogo destrutivo, que devora tudo ao seu redor. O pecado, assim como as chamas incontroláveis, consome a sociedade, espalhando destruição e caos. A injustiça e a violência se tornam tão comuns que até mesmo entre irmãos há inimizade.
O povo está tão dominado por sua própria ganância e desejo de sobrevivência que não há mais compaixão ou solidariedade. A fome e a insatisfação se tornam marcas desse juízo. Isaías descreve um cenário em que as pessoas tentam saciar sua fome, mas nunca se satisfazem. Cada um comerá a carne do seu braço, uma expressão forte que ilustra o nível extremo de desespero e egoísmo que dominaria a nação. Manassés se voltaria contra Efraim e ambos contra Judá, mostrando que até mesmo as tribos de Israel se destruiriam mutuamente em vez de se unirem para buscar ao Senhor. O capítulo encerra com a repetição da frase impactante: nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Essa expressão reforça que o juízo divino continuaria enquanto houvesse rebeldia e falta de arrependimento. O objetivo do Senhor não era apenas punir, mas levar o povo ao reconhecimento de sua necessidade de Deus. No entanto, enquanto persistissem na incredulidade, o ciclo de disciplina continuaria. Esse trecho de Isaías nos ensina que Deus é paciente, mas não tolerará para sempre a rebeldia do homem. O pecado tem consequências reais, e a arrogância de tentar reconstruir a vida sem Deus leva à destruição. A justiça do Senhor se manifesta para corrigir aqueles que se desviam, mas Ele sempre oferece uma oportunidade de restauração para aqueles que se arrependem. Essa passagem também nos alerta contra o perigo da autossuficiência espiritual. O povo de Israel achava que poderia reconstruir tudo por si mesmo, sem buscar ao Senhor. Esse mesmo engano pode nos atingir hoje, quando tentamos resolver nossos problemas sem confiar na direção de Deus. Isaías nos lembra que a verdadeira segurança e restauração vem apenas do Senhor. Mesmo em meio ao juízo, a promessa do Messias permanece. A profecia do menino que nos nasceu mostra que Deus já havia preparado a solução definitiva para a escuridão e a opressão. Jesus Cristo veio para estabelecer um reino de justiça e paz, trazendo a verdadeira luz para aqueles que estavam em trevas. Essa promessa nos dá esperança e nos convida a confiar no governo soberano de Deus, sabendo que seu plano de redenção é perfeito e eterno. O capítulo 9 de Isaías apresenta um forte contraste entre a luz e as trevas, entre a promessa gloriosa do Messias e a dura realidade do juízo divino sobre um povo que se afastou de Deus. A profecia começa com a certeza de que aqueles que andavam em trevas veriam uma grande luz, uma referência direta a Jesus Cristo, que viria para trazer salvação à humanidade. Essa promessa nos lembra que Deus sempre tem um plano de redenção, mesmo quando a situação parece sem esperança. O Messias traria alegria, quebraria o jugo da opressão e estabeleceria um reino de justiça e paz. No entanto, Isaías também descreve a condição de Israel e Judá, que persistiam em sua rebeldia. O povo, em vez de reconhecer que estava sofrendo as consequências de seu afastamento de Deus, continuava agindo com arrogância. Ao invés de se arrependerem e se voltarem ao Senhor, insistiam em reconstruir suas vidas com suas próprias forças, sem buscar a orientação divina. Essa autossuficiência espiritual é um perigo que continua presente nos dias de hoje. Muitas vezes, diante das dificuldades, tentamos encontrar soluções por conta própria, esquecendo que a verdadeira segurança vem de confiar no Senhor. O profeta revela que o juízo de Deus se manifestaria através da destruição e da divisão entre o próprio povo. Em vez de união, haveria conflitos internos, onde tribos de Israel se voltariam umas contra as outras e Judá também seria atacada. Esse cenário nos ensina que quando uma nação ou uma pessoa se afasta de Deus, a consequência inevitável é o caos. Sem a presença do Senhor reina a desordem, a injustiça e a desesperança. Isaías usa a imagem do fogo para ilustrar a impiedade crescente do povo.
Assim como um incêndio se espalha rapidamente, o pecado toma conta da sociedade quando não é controlado. A corrupção moral, a injustiça e a idolatria estavam consumindo a nação como chamas incontroláveis. Essa cena nos lembra que o pecado não permanece isolado, mas afeta toda uma comunidade, trazendo destruição não apenas ao indivíduo, mas também ao coletivo. Outra consequência do afastamento de Deus é a insatisfação. Isaías descreve um povo que come, mas continua faminto, um retrato da condição espiritual daqueles que tentam saciar sua alma longe do Senhor. Somente Deus pode satisfazer plenamente o coração humano. Quando buscamos outras fontes para preencher o vazio em nossa vida, acabamos sempre insatisfeitos e cada vez mais distantes da verdadeira paz. O capítulo termina com a repetição do aviso. Nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isso demonstra que Deus ainda estava permitindo o juízo porque o povo se recusava a se arrepender. A disciplina do Senhor não é sem propósito. Ele a usa para chamar seus filhos de volta. No entanto, quando o coração se endurece, a correção se intensifica. Essa passagem nos ensina que a rebeldia contra Deus traz consequências graves, mas também nos lembra da esperança que há no Messias. Enquanto o juízo de Deus era necessário para corrigir a nação, a promessa de um Salvador permanecia inabalável. Jesus Cristo é a grande luz que dissipa as trevas do pecado e da opressão. Seu governo é eterno e seu reino é de justiça e paz. Diante dessa mensagem, somos desafiados a refletir sobre onde temos colocado nossa confiança. Será que estamos tentando reconstruir nossa vida por conta própria, sem buscar a direção do Senhor? Será que temos permitido que o pecado se espalhe como fogo em nossa vida e ao nosso redor? Precisamos reconhecer que a verdadeira restauração vem apenas de Deus. A profecia de Isaías nos convida a confiar no governo de Cristo. Enquanto os reinos terrenos são marcados por injustiça e corrupção, o reino de Deus é estabelecido com verdade e retidão. Quando nos submetemos a esse reinado, encontramos paz e segurança verdadeiras. Não importa o quão difícil seja a situação que enfrentamos, podemos ter certeza de que a luz do Senhor brilha e que seu plano de redenção está em ação. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele em todas as circunstâncias. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que ilumina nosso caminho e nos ensina a confiar no Senhor. Reconhecemos que muitas vezes tentamos seguir nossos próprios planos, esquecendo que a verdadeira segurança está no Senhor. Pedimos que o Senhor fortaleça nossa fé, para que não busquemos refúgio em soluções humanas, mas depositemos nossa confiança no Teu governo eterno. Que possamos viver sob a Tua luz, rejeitando as trevas do pecado e da incredulidade. Ensina-nos a buscar a Tua justiça e a confiar que o Senhor cumpre todas as Suas promessas. Que o Teu reino de paz e verdade se manifeste em nossas vidas e que sejamos instrumentos para levar essa luz a todos que ainda caminham em trevas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 9 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 10 de Isaías. Neste capítulo, veremos como Deus continua a tratar com as nações, mostrando que Ele governa sobre os impérios e usa até mesmo os reinos pagãos para cumprir seus propósitos. O Senhor também anuncia que um remanescente fiel será preservado e que, apesar do juízo, sua promessa de restauração permanece firme. Junte-se a nós neste estudo profundo e edificante da palavra do Senhor. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou o seu coração,
Compartilha com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.